cada produto que compramos ou serviço que contratamos está o nosso direito de escolha. E podemos exercê-lo livremente, porque existe a concorrência. A concorrência é importante como um valor a ser defendido pelo seguinte, porque é essa concorrência que faz com que as empresas estejam sempre tentando disputar um cliente, um consumidor. Economias que têm ambiente concorrencial saudável têm mais inovação, tem mais bem-estar do consumidor, tem maior briga por preços, então você acaba tendo os bens mais acessíveis. A livre concorrência está prevista na Constituição Federal e vale para empresas públicas e privadas. No Brasil, é defendida e estimulada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Muito importante a gente entender qual é o papel que o CAD desempenha para a sociedade brasileira, né? Acho que esse papel de tentar mostrar as nossas funções, mostrar as nossas competências e a importância dessa instituição é um papel muito relevante. A sociedade precisa conhecer ainda mais o CAD, né? O CAD tem uma característica interessante que é a gente sempre olha para o passado com muito orgulho e a partir do que foi feito no passado a gente tentar construir o nosso futuro, né? O debate sobre o CAD começa lá em 1945, né, e quando tenta se estruturar, primeiramente o CAD em 1946 já que foi uma primeira tentativa, né, de estruturação de uma legislação antitruste. Esse decreto-lei, que era o decreto-lei 7666, ele foi revogado e posteriormente, né, você teve todo o esforço do Agamenon Magalhães para tentar estruturar a primeira lei antitruste e depois o filho dele, né, que também era deputado, ele busca resgatar essa legislação antitruste que em 1962, com o debate de Jânio Quadros, de João Goulart, né, a lei acaba acontecendo, só que nesse primeiro momento, né, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um intervencionismo no Estado muito grande na economia, né? Ao mesmo tempo que foi criado o CAD, também foi criada a SUNAB. Nos anos 90, você tem uma abertura da economia, e aí começa a ter importação, você passa a ter, né, uma competição efetiva, o governo deixa de regular preços, né? Até então você tinha a CIP, que a Câmara Interministerial de Preços, que as empresas sentavam com o governo para negociar qual seria o valor, né, de venda dos produtos, etc. Quando tudo isso deixa de existir, você passa a precisar de uma autoridade que regule a livre competição no mercado. Você quer que as empresas compitam livremente, você quer que o mercado funcione, né, de uma forma acirrada, mas você precisa ter alguém que garanta que essa competição, essa livre iniciativa vai ser balizada por alguns critérios, né, critérios da livre concorrência. E nesse contexto é que fica muito importante a criação do CAD em 94 como uma autarquia, tornando o CAD uma autoridade independente. Foi apenas com a Lei 8884 de 1994 que o Sistema de Defesa da Concorrência ganhou independência, o CAD se tornou uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça e com essa independência e com a liberalização da economia, a defesa da concorrência pode ser implementada na prática. Essa mudança de status do CAD para uma autarquia especial e a introdução da competência do CAD em atos de concentração, né, em fusões e aquisições, deu maior visibilidade ao CAD, ampliou o escopo de atuação do CAD e, naturalmente, houve um maior número de casos. Isso coincidiu com dois movimentos mais amplos da sociedade que explicam a importância relativa do CAD maior. O primeiro deles foi a estabilização de preços promovida no âmbito do Plano Real, né? Essa estabilização de preços permitiu que houvesse mais noção de preço relativo e, consequentemente, pudesse identificar aquilo que é um movimento normal de preço e aquilo que é um abuso de posição dominante. Um outro movimento importante foi a maior abertura da economia e a desestatização, que também ampliou a participação do setor privado em segmentos que eram inteiramente controlados pelo Estado.
Tivemos uma grande transformação institucional em 1994, quando o CAD passou a se tornar uma autarquia, uma autoridade antitruste de fato. Depois uma grande outra alteração em 2011 com a edição da Lei 12.529. O interessante da Lei 12.529 é que ela incorporou para o nosso ordenamento institucional as melhores práticas internacionais em termos de política antitruste. Muito da nova lei foi baseado em recomendações feitas pela OCDE quando da avaliação da política concorrencial no Brasil. A gente pode destacar, por exemplo, dentre as inovações da nova lei, a criação de uma nova estrutura institucional no CAD, onde se juntou atribuições que antes pertenciam ao antigo CAD, a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Economia. E a lei, quando vem em 2011, né, que ela entra em vigor em 2012, já num contexto muito diferente, de um mercado realmente de economia aberta e muito competitivo, ele passa a ter uma atuação bastante mais efetiva, principalmente em tudo aquilo que tem a ver com as operações de aquisição e fusão, na medida em que os poderes do CAD se alteram a partir de 2012 e ele passa a ser mais eficiente, mais efetivo na análise desse tipo de atos. Todo o processo no CAD ele começa na Superintendência Geral, ele começa na forma de uma investigação, principalmente esses processos de infração, eles começam na forma de uma investigação que pode ou não se materializar numa espécie de denúncia, né, que se chama abertura de processo administrativo. A superintendência abre o processo administrativo, a parte se defende desse processo administrativo, a superintendência, nesse processo, ela pode produzir provas, ela pode contraditar, e no final o superintendente geral ele emite uma opinião se ele continua achando que há algum problema ou se ele acha que é um caso de se arquivar. Nos dois casos, esse processo vai subir para que o tribunal reafirme ou modifique a decisão do superintendente geral. Então existe um sistema dual e uma separação entre as atividades de instrução e julgamento que estão dentro do CAD. Então é um órgão, mas com uma dupla função. Essas duas áreas são áreas independentes, então tanto o superintendente geral como o tribunal são áreas independentes e essa independência é importante para que tenhamos uma atuação equilibrada da defesa da concorrência. Antes, né, da nova lei, essa estrutura era separada e agora estamos aqui juntos na mesma estrutura do sistema de defesa da concorrência. O CAD vira uma instituição com muita força, com bastante enforcement, no sentido de realmente tentar proteger a concorrência e cumprir a sua missão institucional, né? Que é muito importante para a economia brasileira. Essa autonomia é dada por um mandato. É importante que os conselheiros, o presidente, o superintendente-geral, o procurador-geral tenha a independência necessária para poder manifestar a sua opinião de maneira livre. E de maneira livre significa formar a sua convicção e decidir, evidentemente, que sempre pensando na finalidade pública e no interesse da instituição, decidir da melhor forma possível. A lei endereçou algumas questões importantes para a gente, por exemplo, cargos que viriam compor a estrutura organizacional do CAD, falou um pouco sobre a transição de pessoas dos órgãos que acabaram sendo extintos. Mas, veja, em 6 meses, fazer um planejamento de uma organização do nada, de fazer um novo organograma, de elaborar todas as normas infralegais, de treinar a equipe, de formatar novos fluxos de trabalho, ajustar sistemas de informação. E mais, quando você faz uma fusão, são culturas diferentes. Na época, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Justiça e o CAD. Então, foi um trabalho com desafios nos pilares de pessoas, TI, infraestrutura, normas. Foi bastante divertido. A lei de 2011, a principal inovação que ela trouxe foi o controle prévio de atos de concentração. Existiram várias outras, mas essa a principal. O CAD, uma das principais funções dele é analisar fusões e aquisições entre empresas, e na lei de 94, que foi a segunda legislação de defesa da concorrência, ela trouxe uma possibilidade do CAD vetar operações de concentração, a obrigatoriedade de centenas de operações serem notificadas anualmente para que houvesse o controle, mas ela tinha um pequeno problema.
ela só começava a olhar a operação depois que ela já estava implementada. Em 2012, o Brasil corrigiu essa deficiência e passou a utilizar esse sistema de análise prévia, que é o que se usa no mundo inteiro. As empresas precisam vir ao CAD e pedir autorização para levar adiante o processo de fusão. A ideia desse eixo de atuação é impedir que haja formação de grupos econômicos que tenham um tamanho suficiente para causar distorções no mercado. Então o CAD pode, diante da análise, aprovar a operação, reprovar a operação ou então aprová-la mediante condicionantes, mediante condições que vão mitigar o problema concorrencial, sempre em benefício do consumidor. Esse é o grande ganho que a economia tem como um todo e que traz, por um lado, previsibilidade e segurança para as empresas. Elas só vão se juntar se elas tiverem certeza, né, que o CAD já terá autorizado. E, por outro lado, o CAD passa a ter um poder de barganha, né, um poder de interferência maior em relação a esses atos de concentração. Porque, como as empresas querem obter autorização o mais rápido possível, elas têm todo o incentivo para ir rapidamente ao CAD, levar as informações, apresentar tudo aquilo que elas precisam. Quando o Departamento de Estudos Econômicos ele se solidifica, esses pareceres começam a ser internos, o CAD começa a ter uma proatividade na realização de análises econômicas, econométricas, estatísticas, e você vê aí uma melhoria da qualidade dos modelos de previsão, porque muitas das coisas que se faz aqui, você precisa ter uma previsão do ponto de vista de efeitos, né? O efeito de um ato de concentração, ele é crucial, né? E a prognose desse efeito é crucial para você ver se vai aprovar ou não. O CAD vem atuar sobre condutas que são consideradas anticompetitivas na medida em que elas prejudicam o mercado. O cartel é um exemplo bastante óbvio, e acho que conhecido por todos nós, e tem uma série de outras condutas que podem ser nocivas. E aí sim é muito importante avaliar o efeito que isso pode ter sobre o mercado. Então, em algumas circunstâncias, a adoção de uma cláusula de exclusividade pode ser prejudicial para o mercado. Em algumas situações, recusar a venda de um produto pode ser prejudicial ao mercado. Em algumas situações, você tratar diferente clientes ou fornecedores, que a gente chama de discriminação de preço, pode ser prejudicial ao mercado. O risco de não se ter um sistema como esse é você ter maiores preços, menor qualidade dos produtos, você ter uma indústria que não é regulamentada do ponto de vista econômico, né? E as empresas poderem conversar entre si, combinar preços e gerar um equilíbrio que seja pior para toda a população, né? Aumentando tanto o preço e diminuindo quantidade, diminuindo qualidade, diminuindo variedade de produtos. Qualquer empresa que cometa um ato que seja considerado ilícito à luz da lei antitruste vai ser investigado e, se encontrado elementos que levem à condenação, vai ser condenado pelo CAD. O que é que o programa de leniência faz? Ele articula a atuação do CAD e, de certa forma, também junto com o Ministério Público, para que entes envolvidos numa infração coletiva, que é o cartel, que também é crime, possam procurar a autoridade, entregar as provas que tem de que participou do ilícito e receber aquilo que se chama de leniência da autoridade, qual seja perdão na esfera criminal, o perdão na esfera administrativa ou, a depender das circunstâncias, uma diminuição da multa esperada. Vários cartéis foram julgados, o cartel das vitaminas, o cartel das britas, o cartel dos gases. Alguns atos de concentração muito impactantes também foram apreciados pelo CAD na época, assim como os inúmeros atos de concentração relativos à companhia Vale do Rio Doce, então chamada Vale do Rio Doce. Houve também a fusão Sadia-Perdigão, entre outros casos muito relevantes que foram apreciados pelo CAD na época. Teve um julgamento muito importante para a história do CAD e para a história do Brasil, que é o julgamento da aquisição da Oi pela TIM, Claro e pela Vivo. Foi um caso que mexe diretamente com o consumidor, porque são usuários de telefonia móvel, né? A Oi, na época, tinha 45 milhões de usuários. Existiu uma discussão em torno deste caso sobre a falência da Oi
e o tribunal do CAD decidiu pela aprovação da fusão. Então, os clientes foram redistribuídos nas 3 empresas. O caso da Ambev foi um caso que gerou muita polêmica, etc, etc. E acho que o CAD teve uma solução engenhosa, né? Porque para ter a operação, você obrigou a que as requerentes, no caso a Brahma e a Antártica, vendessem um pacote de ativos que permitiria a entrada de um terceiro. Um outro caso de destaque também foi o caso do cartel envolvendo o metrô, contratos de metrô, né, para material rodante, que também foi condenado com multas com mais de 500 milhões de reais. Foram contratações realizadas em vários estados, em São Paulo e em outros estados da federação, em que várias empresas foram condenadas por terem, então, combinado previamente o resultado de licitações para esses trens e metrôs. Os números do CAD são impressionantes. A gente tem uma média aí em termos de valor de fusão e aquisição, né, por mês, a gente analisa por volta de 80 a 100 bilhões de reais, o que significa um valor expressivo comparado com o PIB nacional. O CAD movimenta o PIB do Brasil, assim, as grandes fusões, as grandes aquisições, e mesmo os processos de cartel envolvem empresas de porte muito alto. Assim. Então, o melhor remédio para a corrupção é a luz do sol. Quando você tem transparência na atuação, quando você tem a transmissão, por exemplo, das sessões de julgamento, quando você tem os documentos disponíveis no SEI em tempo real para qualquer cidadão poder consultar como é que está o andamento dos processos no CAD, você tem a prevalência do interesse público e você tem também uma possibilidade de um controle social da atuação do CAD. Isso é não só importante para manter a integridade da atuação do Conselho, mas também para envolver a sociedade nas decisões que são tão importantes que são tomadas lá. O maior e melhor fiscal do ato administrativo e dos agentes públicos é a população de uma maneira geral, né? Então é um desafio para o CAD se transformar numa instituição cada vez mais transparente e que dê essa possibilidade para a população fazer essa fiscalização. A gente expressa todas as nossas razões e o que formou a nossa convicção para decidir para um lado ou para o outro, mas evidentemente preservando aquelas questões restritas e que podem ser algum tipo de informação sensível e afetar a concorrência. Então é muito interessante isso, porque eu acho que é a única instituição, a única autoridade antitruste no mundo que tem a sua sessão transmitida ao vivo e online para quem quiser assistir. Para que essa atividade regulatória ou de defesa da concorrência possa ser exercida bem, ela também está sujeita a alguns critérios de uma transparência, daí as audiências públicas que se fazem nas agências, no CAD, um debate amplo, esclarecido, e também um contraditório e uma ampla defesa, né? Ou seja, a observância também no processo administrativo, sancionador, né? Quando for o caso, do devido processo legal, no duplo sentido. Se observados esses critérios, o Poder Judiciário, então, terá, obviamente, sempre poderá fazer o controle jurisdicional da legalidade do ato, mas a possibilidade de reforma será muito reduzida, já que a tendência, sobretudo hoje, como já se tem visto na jurisprudência do STJ, é de prestar uma deferência grande à especificidade, à capacidade institucional e técnica desses órgãos, né, de regulação ou de defesa da concorrência. Ao longo desses 60 anos, eu percebo uma evolução constante em nossa atuação, uma evolução constante no nosso grau de institucionalização. E é importantíssimo destacar que essa evolução é devida aos colaboradores que passaram pelo CAD ao longo desses 60 anos e os colaboradores que estão aqui conosco.
Quando dizemos que o CAD é um órgão de excelência, o que queremos dizer é que as pessoas que aqui estão são pessoas que fazem do CAD um órgão de excelência. E isso foi a marca do nosso sucesso ao longo desses 60 anos e certeza que vai ser a razão do nosso sucesso pelos próximos 60 anos. É um exemplo, né, de como uma participação mais igualitária de homens e mulheres pode trazer, então, um resultado mais efetivo para a defesa da concorrência. Eu sempre tive ótimos exemplos de lideranças femininas na minha trajetória no sistema de defesa da concorrência, como secretárias de Direito Econômico, como diretoras do Departamento de Defesa Econômica e também aqui no CAD. Então, você ter esses exemplos de liderança certamente dão essa maior segurança e tranquilidade para que a gente veja que aqui realmente há esse espaço para que pessoas competentes possam desempenhar suas funções e em posição de igualdade. Você tem também aí uma política de qualificação das pessoas, uma política interna do CAD, né, de melhoria sempre dessa cultura organizacional que eu acho que permite aí o CAD conseguir esse lugar, tanto e sendo aí também, né, uma entidade pública aí dentro dessa lista, né, dos melhores locais aí para trabalhar. Terceiro ano consecutivo recebeu o prêmio dos lugares incríveis para trabalhar, né? Está entre os 100 melhores lugares para trabalhar no Brasil e é a única instituição pública, né? Isso é reconhecido nacionalmente e internacionalmente por tudo que o CAD vem fazendo nos últimos anos. Para o CAD ser reconhecido em nível global e ganhar tantos prêmios na área fim dele, na área técnica, ele teve que adquirir uma compreensão de que tinha que ter um quadro de servidores muito bem formados. Por causa disso, e porque ele também é muito novo, ele teve a oportunidade de construir um modelo de administração sem muitas das amarras negativas que existiam no serviço público brasileiro. A atuação do CAD, ela se mostrou muito importante no período da pandemia para prevenir e para evitar prejuízos maiores à sociedade. Então, foi um momento em que tivemos um grande choque de demanda, então tivemos períodos de falta de produtos e serviços, um grande impacto em preços e a autoridade de concorrência ela se manteve observando e também atuando quando necessário de como lidar com choques de oferta e demanda em momentos de crise. Então, eu avalio como tendo sido muito positivo a atuação positiva, a atuação da autoridade nesse momento de tão grande desafio para o nosso país e para o mundo, na verdade, né? De 2014 para 2015, a gente implementou o SEI. Naquela época, o sonho de ter processo eletrônico já existia há 6 anos. E o CAD inicialmente tinha apostado numa solução interna. Então tinha um sabor de fracasso, de tentar fazer uma mudança do processo eletrônico, facilitar a vida do cidadão, das empresas que precisavam do CAD. Então, quando a gente prospectou uma solução, o SEI ainda não era adotado no governo federal. Ele havia sido selecionado, mas não havia sido implementado em nenhuma organização. Então, a gente implementou o SEI no CAD, se propondo a ser piloto para todo o governo federal. Então, o projeto foi não só documentado, mas todas as lições aprendidas, os acertos e os erros foram compartilhados com os nossos pares na esplanada. O Projeto Cérebro é uma ferramenta por excelência destinada à identificação de possibilidades de cartéis, indícios de cartéis em licitações públicas. Boa parte das bases de dados que nós dispomos são bases de dados de licitações públicas. Então a ferramenta, o Cérebro, permite que sejam analisadas essas bases e a partir de uma série de indicadores que foram desenvolvidos por nós, a gente consegue ter indícios da prática de cartel em uma determinada licitação. O PINCAD é o programa de intercâmbio do CAD.
Então, é um momento muito importante para que aqueles estudantes, seja de graduação, seja de pós-graduação e por vezes até internacionais, já tivemos PINCADs para pessoas de outros países, para que eles vivam durante um período de cerca de um mês a realidade da autoridade de concorrência e também tragam as suas experiências locais, as suas experiências de outros países, de como funcionam também as autoridades e as dificuldades dos seus estados, para que a gente também juntos possamos aprender. O Brasil vem muito alinhado com a melhor prática internacional da aplicação da Lei de Defesa da Concorrência. O CAD tem olhado muito para as experiências internacionais, tentado aproveitar o que é aplicável aqui, não é simplesmente copiar o que se faz em outros países e trazer para cá. A gente tem uma economia com características próprias, mas muito da experiência internacional, de fato, tem sido aproveitada e o CAD tem tido a preocupação de se alinhar com as melhores práticas internacionais. O Brasil hoje é reconhecido como um país que tem uma legislação e uma autoridade de defesa da concorrência ativa e está em linha com seus pares da OCDE em qualidade, em entrega de jurisdição, e é um produto muito bonito que foi gerado por gerações de autoridades, estudiosos, acadêmicos e profissionais do direito que lutaram muito para trazer o Brasil até onde a gente está hoje. Em 2019, o Brasil, representado pelo CAD, foi aceito como membro permanente associado do Comitê de Concorrência da OCDE, que é um dos maiores, se não o maior, dos comitês da OCDE. E nesse comitê, o Brasil está em pé de igualdade com os países do primeiro mundo. Nós sentamos para discutir políticas de defesa da concorrência com direito a voto, e isso é um ganho, uma conquista institucional enorme para o Brasil. É um acontecimento que nos dá, no CAD, muito orgulho. E o CAD hoje ajuda a construir as boas práticas e compartilhar isso com os países em desenvolvimento. Então, realmente a cooperação internacional tem sido fundamental para a evolução do CAD e o investimento nos servidores públicos para terem condição de debater nessa arena, condição de contribuir, de fazer produção acadêmica, de discutir os temas do momento em pé de igualdade com os outros países, é algo que foi prioridade e por isso começou a surtir efeito. A gente tem os desafios da economia digital, a gente tem desafios de mudança de entendimento do próprio objetivo do direito concorrencial, a gente tem uma dinâmica nova na geopolítica econômica mundial. Isso faz com que análises tradicionais que eram feitas no direito antitruste passam a ser contestadas e muitas ferramentas que a gente utilizava para definir determinados casos passam a ser contestadas e, portanto, adaptadas para uma nova realidade. Com a emergência da economia digital, enorme concentração das empresas da área digital, esse paradigma vem sendo posto em xeque. Então, óbvio que a Autoridade Brasileira de Defesa da Concorrência também deverá se afinar a esses debates contemporâneos que são realizados na Europa e nos Estados Unidos e em outras partes do mundo também, para que possa, enfim, se atualizar. Obviamente, a isenção política e a continuidade da agenda internacional muito rica, sempre voltada a uma comparação saudável com as melhores autoridades do mundo, para que as melhores práticas continuem a ser adotadas pelo CAD. É muito importante a gente tentar achar um balanço e qual é o equilíbrio que a autoridade antitruste deve ter dentro desse cenário. O mais importante de tudo isso é saber que nós não chegamos aqui à toa e que o CAD foi construído sob base sólida e, portanto, o futuro que nos espera é realmente um futuro promissor, e eu tenho certeza que não só o CAD, mas o Brasil deve conseguir alcançar todos os seus objetivos e se desenvolver cada vez mais.